Olá, pessoal! Final de semana, sábado, e o Fala Carlão não para. O Fala Carlão continua trazendo para todos vocês informações desse nosso isolamento e a gente continua conversando na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aqui, quem está agora aqui do meu lado é um grande amigo de longuíssima data, o Stefan Mihailov, que é o presidente da América Latina da Trau Nutrition, e ele está lá também no confinamento dele, lá na casa dele, ali em Alphaville, em Campinas, se não me engano, e tá bem acompanhado. Ô, Stefan, você tá bom, querido? Tudo bem, Carlão? Como é que vai? Um abraço a todos que estão acompanhando. Tá tudo bem. Que maravilha, eu tô vendo que você tá com uma companheira aí, show de bola. Mostra ela para nós aí, ó. Eu fiquei Pois curioso. é. Essa aqui é a Cacau, é uma das duas labradoras que eu tenho. Tá aqui, ó, Cacau. Olha só que Fazendo companhia, a outra tá em algum lugar aí pela casa, espalhada. elas são as donas da casa aí, né? Que maravilha, viu? Show de bola. Completamente, é isso aí. Ô, Stefan, deixa eu te falar, o que você aprendeu já nessa semana de confinamento? Você está em quanto tempo você está trabalhando em casa? Bom, Carlão, a gente está há 2 semanas em home office, todas as funções que poderiam trabalhar fora do escritório. Ainda a semana passada, bom, a gente está terminando a semana agora. A semana passada ainda tivemos o escritório funcionando com algumas pessoas de plantão, que foi o tempo para a gente fazer a transferência das chamadas telefônicas, dos telefones fixos do escritório para os celulares. Então, já nessa semana, segunda-feira, hoje nós estamos no sábado gravando, toda semana já está 100% do time trabalhando desde casa, nas funções que podem. E as nossas fábricas, nós temos 3 fábricas aqui no Brasil, estão funcionando com capacidade total, porque nós estamos no começo da cadeia da alimentação animal, né? Então, na produção de carnes de várias espécies, né? Frangos, suínos, carne de boi, leite, ovos, nós estamos bem no início da cadeia, com os produtos que são fundamentais para fabricar ração que vai alimentar esses animais. Então, a gente não pode parar, estamos fazendo o nosso melhor, as equipes extremamente dedicadas para a gente poder atender a demanda normal e, nesse momento em particular, a demanda está até aquecida, seja por preocupações de alguns clientes, por um problema de desabastecimento, ninguém sabe muito bem o que pode ocorrer a nível de trânsito de mercadorias, tudo está sendo garantido pelo Ministério da Agricultura, temos certeza que nada vai acontecer, mas tem fatores externos que às vezes a gente não consegue gerenciar, né? Então, é natural que tenha um pouco de demanda, mas por enquanto ele está conseguindo administrar muito bem, atendendo inclusive a demanda adicional. Isso eu acredito exclusivamente ao desempenho, ao engajamento dos nossos colaboradores nas plantas, que mesmo com toda essa preocupação, estão todos os dias saindo de casa para ir trabalhar, porque sabem que a missão que eles têm de alimentar o futuro e agora, principalmente alimentar o presente, é indispensável para a população toda do Brasil e de tantos países que a gente exporta. Pois é, eu estava conversando anteontem com o Duda Biagi, o Duda na casa dele, e a gente estava falando, e ele estava me falando, Carlão, é impressionante, né? Como é o tanto de gente que está trabalhando porque tem missão para fazer, você falando dos médicos, enfim, enfermeiros, da área de saúde, e agora você falando dos nossos colaboradores nas fábricas. Eu tenho visto algumas empresas colocando aí alguns vídeos com os próprios colaboradores pedindo para as pessoas que podem ficar em casa. Eu vejo que há, vamos dizer assim, da chamada, vamos dizer assim, da iniciativa privada, um entendimento muito grande que é preciso cuidar da saúde e também, ao mesmo tempo, aqueles que podem estão cuidando da economia, né? Diferente dos nossos políticos aí que parecem não se entender e cada um quer olhar para o seu umbigo para a próxima eleição. Queria que você refletisse um pouco sobre isso. Bom, eu concordo plenamente com o que você está dizendo, né, Carlão? É lamentável que a gente esteja, nesse momento, vendo os políticos agirem como políticos, né? Era o momento de agirem como seres humanos, pensando realmente na população, nas pessoas que não têm como deixar de trabalhar, daqueles que precisam, talvez, trabalhar durante o dia para comprar comida para o jantar, né? Isso não pode ser esquecido. Isso deveria estar, na minha opinião, acima de qualquer outra coisa que está sendo avaliada nesse momento. Então, as prevenções da doença, confinamento, tudo isso é importante, mas tem que ter um entendimento também do impacto que isso possa trazer para aquelas pessoas que não têm outra forma de manter a sua família, né, no mínimo necessário para sobreviver de uma forma digna. Então, você mencionou várias profissões, mas a gente pode incluir os
coletores de lixo, por exemplo, né? É fundamental. Imagine se param de trabalhar, por exemplo, o que vai acontecer, o caos que vai virar para a sociedade. Enfim, tem tantas coisas importantíssimas que continuam funcionando e que a gente às vezes não se dá conta, e esse pessoal todo merece os nossos aplausos. Eu conversava ontem também com o Zezinho Pérez, meu grande amigo Zezinho lá do Rio, que é uma cabeça pensante extraordinária, um sujeito muito inteligente, e ele me falava o seguinte, né, Carlão? É muito difícil essa história de falar de setores que são essenciais e setores que não são, porque na verdade, quando ele até deu esse exemplo, né? Quando você usa o seu álcool em gel, a gente não pode esquecer que teve uma usina que teve um produtor que plantou a cana, teve a usina que colheu, que moeu, o transporte, teve a Petrobras, ou enfim, a empresa que fez o plástico, ou seja, está tudo interligado, né? É muito difícil esse conceito, né? É verdade. Bom, primeiro um abraço para o Zezinho, né? Aliás, um excepcional fotógrafo, né? Pois Além de é. uma pessoa extraordinária. Concordo plenamente, é isso mesmo, né? Então, para o Brasil continuar funcionando, a comida chegar nas casas das pessoas, o transporte é fundamental. Então, também os caminhoneiros, sejam os autônomos ou aqueles ligados a empresas de transporte, esse pessoal está na rua, está na estrada, com a família longe, e se quebra o caminhão, precisa de uma peça. Se não tiver onde comprar essa peça, ele fica parado por um dia, 2 semanas, sabe lá quanto tempo. Também nas estradas, não encontrar, por exemplo, o restaurante aberto, ter que comer com uma marmita, às vezes fria, ou seja, muda completamente. A gente tem que entender que tem pessoas que estão sendo impactadas simplesmente para continuar fazendo o seu trabalho. Isso tem que ser pensado. Não acho que é uma tarefa fácil para o governo, é muito complicado, muito complexo, mas não pode ser esquecido, porque tem muita gente que está sofrendo na pele, e não é o nosso caso, né? Nós Pois somos é. privilegiados, mas tem muita gente que não é e que tem que continuar fazer esse país indo para frente. Ontem eu recebi uma mensagem aqui do Sérgio Desen, que agora está lá coordenando essa gestão dessa crise lá com a ministra, e ele me mandou, né, a portaria que define quais são os setores, enfim, falando que as revendas assim, foram incluídas nesse bolo. A verdade é que os técnicos estão fazendo um grande trabalho, né, Steph? Sensacional. E o poder público realmente está extremamente mobilizado, né? Eu acho que isso é algo também para a gente ressaltar, parabenizar, porque tem gente que está trabalhando 18 horas por dia para poder gerenciar essa complexidade de coisas que passaram a acontecer de um dia para o outro sem uma preparação prévia. Por mais planos que a gente pudesse ter, cada dia é uma situação nova, cada dia a gente passa a gerenciar o que está acontecendo de uma outra forma, né? Então, eu diariamente com o time, a gente está acompanhando, por exemplo, os nossos colaboradores que têm algum tipo de sintoma ou familiares deles que apresentaram algum tipo de sintoma, para saber como é que está a evolução, dar o apoio que a gente pode. Novamente, quem está ligado à iniciativa privada, por enquanto, todos estão mantendo seus empregos, né, garantindo o pão de cada dia, mas tem aqueles autônomos que não têm isso e também a incerteza de tantos negócios que por quanto tempo vão aguentar essa crise sem ter receita, só tendo despesa, né? Ou seja, é uma situação complexa, e é aquela ambiguidade de cuidar da enfermidade, que a gente conhece pouco, quanto garantir, né, o bem-estar das famílias. Então, é de fato um dilema muito grande para todos nós, para o governo, enfim, para quem estiver envolvido nisso. Stefan, deixa eu te falar, só para a gente concluir aqui, esse negócio de Skype é bom porque ele avisa aqui na tela que nós já estamos com 9 minutos de conversa, a conversa flui, é uma maravilha, a tendência o papo é muito bom, e eu queria que você desse qual é a sua visão como gestor, você que é gestor de um negócio que emprega muita gente, eu queria saber como é que é a situação, como é que vocês estão se preparando, quais são os cenários que vocês estão desenhando aí para o futuro, vamos dizer assim, para esse segundo semestre, enfim, que cenário que vocês desenham? Qual é o cenário? É otimista, pessimista? Enfim, qual é a foto? Até o momento, a gente não mudou o nosso planejamento anual, tá? A gente acredita que os negócios vão ocorrer normalmente, porque nós estamos no segmento de alimentação. As pessoas vão continuar tendo que se alimentar. Muda radicalmente o canal de distribuição dos alimentos, ou seja,
o fast food e o food services, com impacto grande de volume, naturalmente, né? Restaurantes fechados, né? Mas está migrando, logicamente, para o varejo, onde o consumidor doméstico passa a comprar muito mais. Ou seja, aquele trabalhador que almoçava no refeitório da empresa, que eventualmente está fechado agora, ou quem fazia escritório e almoçava próximo ao seu escritório, está fazendo a refeição em casa. Então, é natural que houve essa migração. Então, a gente sabe de números de queda, né? Nesse setor mais ligado a restaurantes, quem come fora, em favor da compra no varejo. Então, essa mudança de canal aconteceu, está acontecendo, e isso pode impactar alguns cortes de carnes, né, que poderiam ser mais utilizados pelo setor industrial, menos utilizados no doméstico. Também o tipo de proteína, de espécie, de acordo com os hábitos alimentares das pessoas, que às vezes em casa não cozinham um determinado tipo de carne, mas talvez fora de casa comeria essa mesma carne, né? Então, essa mudança pode trazer alguma movimentação entre as proteínas que a gente, de fato, não consegue hoje precisar nem estimar o que pode ser esse movimento, mas a gente está atento para ver se isso ocorre. Esperamos que tenha pouco desequilíbrio nisso. As exportações continuam também aquecidas, apesar das dificuldades de encontrar container, por exemplo, refrigerado para poder exportar. Então, essas são as dificuldades de quem exporta. Mas a gente acha que o Brasil ele já é um protagonista e vai ser mais importante ainda, porque tantos outros países vão ter mais dificuldade ainda de continuar produzindo em relação a gente. Então, nós temos que continuar fazendo o nosso melhor. Não é pessimista, não, o cenário para o nosso segmento para o restante do ano, mas tem muitas incertezas que não nos permitem fazer um diagnóstico preciso a nível de o que vai acontecer. Nesse momento, a gente está mantendo o plano anual como estava. Maravilha. Ô, Stefano, sempre uma honra, sempre um privilégio para nós que você permita dividir sua inteligência e suas análises aí com o público do Fala Carlão, viu? Queria te agradecer demais para você se disponibilizar, estar aqui doando um pouco do seu sábado aí para dividir conosco. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você, Carlão. Obrigado pelas palavras, e a Trau continua com a missão, nesse momento, de alimentar o presente. É mais importante agora. É isso aí. Obrigado, querido. Forte abraço. Eu falei aqui com o Stefan Mihailov, o presidente da América Latina, da Trau Nutrition, que trouxe e dividiu com a gente a sua inteligência e a sua análise otimista para o agronegócio. E este Fala Carlão vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês.